Olá! Nessa aula 9 mostrarei como utilizar o comando git log para saber as mudanças recentes no projeto e no final voltar a um commit anterior, para alguma mudança anterior no projeto, né? E será uma aula mais longa, terá mais exemplos, usaremos nosso repositório igual da aula passada em relação aos arquivos e seus conteúdos, mas não será igual o histórico e os commits feitos, que estes serão diferentes. Então, só para resumir, eu vou mostrar apenas 2 ou 3 slides aqui e vamos partir para o computador fazer tudo isso aqui na prática, testar algumas coisinhas legais aqui do Gitlog. Então, mostrarei algumas flags que podem ser usadas com o Gitlog, como o online, que é muito útil, a flag P, flag stat, pretty format, que te permite customização da visualização dos logs, e por fim o que eu mais acho interessante, que é o graph. E como disse, iremos utilizar os mesmos arquivos, mas eles terão históricos e commits diferentes. Irei clonar ele já pronto, com todos os commits, e iremos analisar os logs. Então, só para vocês saberem a ordem de sequência dos eventos, né, dos commits, que vai ser analisado no log, é o seguinte: o primeiro commit será adicionando o arquivo requirements.txt, o segundo commit será dado após modificar o conteúdo do requirements.txt, o terceiro commit será feito após adicionar os arquivos rules.txt e código.txt. O quarto commit será após excluir o arquivo código.txt, né? Vamos dizer assim que você imaginou que o código.txt seria útil ao seu projeto, deu um commit, enviou, oficializou, mas na semana seguinte você percebe que não, o código.txt não resolve o problema que você tem. Então você apaga, cria um commit e oficializa essa exclusão. E por fim, o quinto e último commit será feito após adicionar a pasta dir e todo o seu conteúdo. Saindo dessa apresentação aqui, eu mostrarei o uso do Priority Format, a flag do Gitlog, que utiliza de modificadores para customizar a visualização do log, bem bacana. Então, peço que tirem print ou foto para ver esses modificadores quando eu falar deles depois, quando estiver analisando os commits no terminal. Então, agora, irei parar de apresentar esse documento e vou fazer alguns testes com essas flags de verificação de histórico aqui no meu computador. Então, passando para a prática aqui em relação a essa aula do Gitlog, o que temos de estrutura inicialmente, né? Caso você tenha acesso ainda, tenha tirado print de algumas coisas lá da nossa teoria, você vai ver que eu tinha comentado o seguinte: o primeiro commit seria adicionar um arquivo, depois comentar esse mesmo arquivo, se não me engano, requirements, depois adicionar rules e adicionar o código seria o terceiro commit, o quarto commit seria apagar o código e o quinto commit seria relacionado a ter adicionado esse diretório dir, certo? Que tem dois arquivos aqui dentro. E também espero que você possa acessar ao mesmo tempo a tabelinha que eu tinha mostrado lá na parte teórica em relação aos argumentos, as entradas que podem ter a flag prior format, que vai ser o finalzinho dessa parte prática que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. O git log é simples. Basta dar o git log sem flag nenhuma e você vai ver, dependendo do quão estendido tá o seu terminal, né? Deixa eu limpar ele aqui antes, git log. E você vai ver aí o histórico de todos os commits do projeto que originou-se até a branch atual. E nesse caso, nosso projeto é curtinho, né? E como eu falei para vocês, foi feito 5 commits. E foi exatamente o que eu tinha comentado. Por exemplo, sabendo que eu estou, como boa prática, eu estou comentando o mais próximo da realidade possível que eu fiz do projeto, né? Então, o primeiro commit, sabendo que não tinha nada no repositório, eu adicionei requirements, depois eu modifiquei ele, escrevi, depois eu adicionei 2 arquivos, depois eu apaguei um desses arquivos, né? Uma simulação de como se aquele código fosse obsoleto e é necessário remover ele. E por último adicionei o diretório dir, né? Então a ideia é, a mensagem sempre deve estar coerente com a sua modificação. Então, o git log em si, como base, é isso, certo? Tem mais algumas informações também, como ele indica em amarelo aqui o commit, a identificação completa do commit, certo? Isso aqui é uma numeração única para o seu commit.
Embaixo tem o autor, que está o seu nome, o seu e-mail, se você configurou bonitinho aquelas configurações globais que eu tinha explicado lá nas primeiras aulas do módulo 1, se não me engano, vai ser aqui que vai aparecer o seu nome e o seu e-mail. Ele fala também a data de modificação, eu fiz esses commits hoje ainda, tá? E o git log praticamente é isso. Só que algumas flags deixam fácil essa visualização do git log, como por exemplo o git log duplo traço one line, que é literalmente a ideia da flag, né? Ele mostra simplificado em cada linha os commits. E essa numeração aqui, ele é o commit também, tá? Mas é uma versão enxuta de identificação do commit. E do lado mostra as mensagens. É só para você ter uma ideia do quanto foi desenvolvido esse projeto que você está inserido, tá? O que, que foi feito antes de você pegar essa branch para começar a implementar. É praticamente só isso. A não ser que você queira ter mais detalhes, né? Mais detalhes ainda. Então você dando um git log-p, aí você vai ter os detalhes que você quer, né? Como por exemplo, além das informações básicas que era mostrado no git log, certo? Que é o autor, a data, a mensagem, agora aparece também com tipo um git diff, que lembra que eu tinha mostrado na aula de adicionar arquivos, se não me engano, que o git diff, depois que você adiciona, né, você dá um git diff arquivo, ele mostra as alterações sobre aquele arquivo, né? Então, o git log-p, ele praticamente junta isso aqui também. Então, por exemplo, dos últimos commits até o primeiro, eu adicionei dois arquivos, que foram teste 1 e teste 2, né? Então foi criado um novo nó, um novo arquivo, dois novos arquivos. Depois, antes disso, né, eu tinha deletado o arquivo código.txt. Antes disso, eu adicionei dois arquivos, que foi o código.txt e o rules.txt. Depois, eu modifiquei, antes, né, perdão, antes eu modifiquei o conteúdo do requirements.txt, dando um espaço aqui para ele mostrar mais. Pronto. E o primeiro commit de todos, eu adicionei o requirements.txt. Então, new file, e ele criou um nó para isso. End, eu posso apertar Q, que ele vai sair do git log-p. Eu vou limpar o terminal com Ctrl L. É interessante também, caso queira limpar o terminal de outra forma, é só dar o comando clear, que dá na mesma. E um outro comandinho que a gente pode pegar aqui no git log, uma outra flag, seria o git log duplo traço stat, que seria tão específico quanto o traço P, certo? Só que um pouco mais detalhado para o que é importante em relação à modificação inserida, sabe? Então, ele é o git log normal, né? Aparece o autor, a data, a mensagem, só que o state ele mostra o que, que foi alterado nos arquivos, o que, que exatamente foi alterado. Então, nesse último commit, por exemplo, eu adicionei dois arquivos, não teve inserção, não teve exclusão de nenhuma informação dentro dos arquivos. Ponto. O penúltimo foi simplesmente um arquivo mudou, certo? E ele foi removido. Então, adicionar ou remover fica dentro de File Changed. O antepenúltimo commit foi dois arquivos que mudaram, né? Eu comentei eles. Não, comentei não, eu adicionei eles, o código.txt e o rules. E o segundo commit, né? Tem esse primeiro aqui e o segundo. O segundo commit eu modifiquei ele. Então, um arquivo mudou e foi colocado é, alguma coisa, uma linha ali de código, né? De comentários. E isso gerou uma modificação aqui. Se você adicionou, vai aparecer um mais ou algum número mais. Se você deletou, então em vez de inserção vai estar de delete, ele vai aparecer um menos vermelhinho, indicando que foi retirada a informação do arquivo. E o primeiro commit de todos, um arquivo mudou, né? E eu tinha adicionado requirements.txt. E os dois últimos, que eu acho bem interessante de mostrar, visualmente bem bacana, que é o git log duplo traço pretty igual a format. Deixa eu ver aqui um traço help para ver o que, que aparece inicialmente. Então, a ideia é usar ele dessa maneira, né? Tipo, vou apagar esse traço help, vou colocar dois pontos e aspas. A ideia é você entrar aqui com os argumentos. Então, aqui que você pode ver aquela tabelinha que eu te mostrei lá na parte teórica e utilizar aqui.
que é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, como porcentagem S. E vou dar um Enter para ter uma ideia. Então, o que acontece? Cada linha refere-se a um commit, e quando eu dou o porcentagem S, como você pode ver na tabela, ele vai mostrar a mensagem dos commits, né? Então, vamos deixar isso aqui mais customizado, né? De uma forma que fique agradável para mim, vamos dizer assim. Isso é pessoal para cada um, para visualização. Então, eu vou colocar um porcentagem, vou colocar um commit, só escrevendo commit, não quer dizer nada porcentagem H, dois pontos, porcentagem S, feito por porcentagem AN na data de porcentagem AR. Perfeito. Eu posso melhorar isso aqui também, só dando um apóstrofo aqui no porcentagem S, e ele vai deixar em aspas o aspas simples, a mensagem. Então, cada linha é um commit, então ele fala commit, a versão simplificada na numeração do commit, a mensagem feito por Thales Otávio há 44 minutos atrás, 45, 43. É uma forma bem bacana de visualizar também. E só adiantando aqui, por que que podemos utilizar o Git log, né? Você está pegando uma branch que não um projeto que não necessariamente tem uma branch só. Às vezes ela tem várias branches. Pode ter a developer, pode ter a release, não só a master, pode ter a pré-release, pode ter outras de desenvolvimento próprio, né? E quando você pega uma delas e você não quer saber um pouquinho mais de detalhes antes de implementar alguma coisa, é bom você olhar no Git log. Como, por exemplo, o último commit. O que exatamente foi feito no último commit? Foi adicionado esse diretório dir. Então tem algo novo, vamos dizer assim, que fulano A fez essa alteração ontem e você está pegando essa branch aqui agora para modificar e não sabia que tinha colocado um diretório aqui. É bom saber, isso pode impactar no seu código, possivelmente, entendeu? Então, a ideia de utilizar o Git log é para isso. Então, terminando o Git log Priority Format, ainda tem o Git log duplo traço, se não me engano, graph, que ele mostra em uma forma gráfica uma linha aqui vermelha mostrando o histórico dos commits. Isso aqui, nesse nosso exemplo, não tem muito significado, porque eu estou trabalhando na master, estou fazendo commits na master, então é uma branch apenas. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui de um outro projeto que eu retirei. A visualização que fica diferente. A ideia é, a parte superior é a parte mais recente do projeto que você dessa branch que você escolheu, né, para trabalhar, e mais para baixo é o histórico de informações que foram mescladas ou foram separadas, né? E que ao desenvolver, ao decorrer do tempo, tem de tudo a se juntar em uma branch específica, que seria a master, vamos dizer assim. Então, por exemplo, seria essa branch principal que poderia ser muito bem a development, e foi tirada três branches à parte, são três pessoas trabalhando diferentemente, e cada uma puxasse o trabalho da outra para implementar e depois juntasse com uma tendência em que tudo voltasse depois para release. Isso aqui é um caso que pode acontecer. Esse asterisco aqui significa merge request, que é onde juntou informação e criou um novo commit, né? Então, se por exemplo você criou uma branch específica para adicionar conteúdo e informações lá no requirements.txt, eu peguei a mesma branch e coloquei informações no routes.txt, dado o merge request entre as nossas duas branches, vai criar um commit específico que é a união dos seus desenvolvimentos e dos meus. E isso seria esse verdinho aqui. E é bem interessante também ter essa ideia do que está acontecendo, né? Esse histórico, né? Então, essas informações de branch, da release, da possível dev, da possível master também, como que é o trabalho, como que elas estão entrelaçadas, são detalhes que eu darei mais no módulo 3 do nosso curso Git, que é praticamente sobre isso. Aí eu volto um pouquinho mais para teoria, porque realmente é mais teoria, e diminuo um pouquinho a prática, porque depois desse módulo 2 do Git, vocês já vão estar preparados, pelo menos, para fazer qualquer desenvolvimento utilizando o Git, certo? Com o básico, vocês já estão prontos. Aí depois são algumas questões mais teóricas que ainda faltam para trabalhar com Git, certo? Então, encerrando essa parte prática aqui da aula 9,
como eu tinha comentado no começo da aula, além de mostrar em relação às possibilidades e às utilidades do Git log, suas flags, também é mostrar como entrar em uma branch antiga, né? Vai que você identificou algum problema e precisa retornar um ponto anterior, né? E para isso é simples. Vamos abrir aqui o terminal, dar um git log duplo traço online, né? Como eu tinha mostrado antes. E lembre, tem 5 linhas aqui, referente a 5 commits, e cada um comentado, certo? Então vamos dizer que eu quero voltar para esse commit aqui, o F5782, cuja mensagem é adicionados os códigos, o código.txt e o rules.txt. Por quê? No commit posterior, eu disse que o código.txt era obsoleto e foi removido, mas vai que não era exatamente isso, que ele ainda é útil, né? Então, para pegar essa funcionalidade, eu volto nesse commit aqui e trabalho a partir dele. Tem como retornar essa informação aqui do diretório de adicionado depois para cá, vai ser problema nenhum, é só pegar esse commit aqui e sem problemas, tá? Caso fosse um caso prático e que fosse necessário esse commit aqui, mas não esse, né? Então, para voltar no commit, basta dar um git reset duplo traço hard, e o argumento que ele pede é um hash de commit. Ou pode ser o commit inteiro, ou pode ser os 5 primeiros dígitos, né? Então, vou pegar o F5782, vou colar e dar um enter. E quando eu der um git log oneline, perceba aqui no fundo que foi alterado, né? Então, o código voltou e o dir ele foi deletado da situação atual nossa da branch. Vou dar um git log duplo traço, oneline, e perceba que agora temos 3 commits, que são esses 3 primeiros aqui. Então, nós estamos atualmente na F5782. Esses outros dois aqui não estão mais de acesso aos nossos arquivos. Então, se fosse um caso real assim e eu quisesse voltar aqui, eu poderia muito bem criar uma branch a partir daqui. Então, seria tipo um git checkout traço B, duplas aspas, o nome do arquivo, o nome da branch, né? Dev2, sei lá, por exemplo. E a partir daqui eu continuasse os desenvolvimentos, trabalhando em cima do código.txt, depois adicionava o dir por meio de um merge request para só adicionar aquele commit específico, e vida que segue, projeto que segue. Então assim a gente encerra, né, no momento a parte prática da aula 4. E voltando novamente para a apresentação, é, e assim como fizemos no módulo anterior, né, iremos só dar uma recapitulada aqui rapidinho do que vimos até o momento nesse módulo. E conversamos sobre o funcionamento geral do Git. Inicializamos o repositório Git pelo GitLab, clonamos eles, fizemos um teste e enviamos novamente para a plataforma. Inicializamos o repositório Git de maneira local, novamente criamos um vínculo com o GitLab, fizemos testes e enviamos para a plataforma web. Conversamos sobre as operações básicas como git clone, git pull, git push, git checkout, git add, git commit e git log, né, também. Poderia ser considerado como comandos básicos, operações básicas. Conversamos também sobre formas de adicionar simples arquivos ou vários arquivos ao mesmo tempo. Fizemos bastante testes em relação àquelas flags do git add. Foi mostrado também a criação de commit e algumas flags utilizadas. E por fim, analisamos o histórico de um projeto, mostrando algumas flags que nos ajudam, como por exemplo o git log grep, o git log prior format, e além disso voltamos a um commit anterior também. Espero que tenha gostado, entendido e que tenha funcionado aí para você todos os processos que vimos nessa aula. E te vejo na próxima aula, já iniciando o módulo 3.